Eu queria fazer uma pergunta indecente para vocês. Queria perguntar quantos de vocês lembram do lugar em que deram o primeiro beijo? Só para levantar a mão. O resto nunca beijou ou não lembra do lugar? Ou então vou contar uma história que tem a ver com isso. Eu vim do interior, de uma cidade que chama Piedade, é perto de Araçoiabinha, inclusive, ali. Fica a uns 100 e poucos quilômetros daqui. Piedade, quando era criança, no fundo da cidade tinha um rio, que era limpo. E nesse rio, na beira do rio, tinha uma paineira. Paineira é uma árvore muito grande, muito bonita, uma árvore brasileira, chega a uns 30 metros de altura. Ela parece um pouco com um baobá. É uma árvore barriguda. E quando ela dá umas flores cor-de-rosa, depois ela solta um algodão, uma árvore muito bonita. E as pessoas costumavam dar o primeiro beijo na beira daquela paineira, um lugar muito especial para a cidade. E todo mundo, quando passava perto daquela paineira, lembrava de momentos especiais que tinham passado ali. Mas um dia o prefeito resolveu fazer uma marginal, afinal de contas toda a cidade precisa ter uma avenida correndo do lado do rio, né? Não pode ter o rio sozinho ali. E a marginal precisava passar por cima da paineira. E aí as pessoas pararam, teve faixa, teve gente entrando na frente de máquina e tal. E hoje, se vocês forem para a Piedade, existe um desvio que a marginal faz, e foi construído um cinturão de pedra em volta da paineira, e a paineira está lá até hoje. Então, eu era muito pequeno quando isso aconteceu, eu não lembro se a história foi exatamente assim, mas não importa. O que importa é que quando as pessoas passam do lado da paineira, ainda hoje, elas lembram que foi lá que elas deram o primeiro beijo e mais, que foram elas mesmas que não deixaram que aquela paineira fosse derrubada. E hoje, se alguém está me assistindo ainda pela internet, vai passar e ainda lembrar que eu falei da paineira hoje. E eu nem morava na cidade, lá em Piedade, eu morava no sítio. Eu era um moleque que andava nas estradas de terra, de bicicleta, e no sítio todas as coisas tinham um significado diferente. Então, tinha uma pedra atrás da minha casa que não era uma pedra, era o lugar que a gente usava para fazer rapel, era o lugar que a gente fazia luau. Tinha duas araucárias no fundo de casa, para cá que a câmera não me pega. Tinha duas araucárias do lado de casa, não eram duas árvores, eram as árvores que davam um pinhão no inverno e que a gente tentava passar primeiro de manhã para tentar pegar o pinhão antes que o vizinho pegasse. Tinha um rio que passava lá no fundo, não era um córrego que passava ali, era o córrego quando a gente ia lá competir para ver quem pescava mais lambari, quem pescava mais bagre, quem conseguia tirar alguma coisa. E quando eu tinha uns 20 anos, depois de ter aprendido várias histórias sobre aqueles lugares e ter feito novas histórias daquelas árvores e pedras e rios, eu vim para São Paulo. E eu vim para a beira ali do rio Pirajussara, bem cheiroso, não sei se vocês conhecem. E eu me senti um extraterrestre na hora que cheguei. Eu dormi a minha primeira noite em São Paulo. E pensando em seres de outro planeta, até é legal abrir um parêntese, que daqui a pouco eles vão chegar aqui. E eu não estou fazendo nenhuma conjectura absurda. A gente vai chegar, dizem que a gente vai chegar em Marte em 2027, é o projeto do Mars One, né? Eu acho que vai atrasar um pouco, a gente chega em 2050, não tem muita coisa para fazer em Marte. Os seres humanos que vão chegar lá vão se reproduzir rapidamente, e a gente vai ter o ser humano que nasceu em Marte, ele vai ser um extraterrestre. Vai chegar uma hora que ele vai querer visitar a avó. Ele mora lá naquele lugar horroroso. Marte tem uma paisagem horrível, né? A NASA fica tirando foto toda hora a mesma foto. É um lugar horroroso. Ele mora lá dentro de containers que foram levados por naves espaciais, né? Ele não pode sair para fora com muita facilidade, ele não pode sair, andar por ali. E ele só pode andar naquele jipinho, né? Aquele hover horroroso que anda lá em Marte. Ele está doido para vir para a Terra. Isso vai ser mais ou menos daqui uns 50 anos. E aí ele desce, né, na Terra, em 2065, mais ou menos, o aeroporto aqui de Cumbica já vai estar recebendo os voos interplanetários. E aí ele desce, vem vindo pelo rio Tietê. Aí, a paisagem de Marte era feia mesmo, né? Morava num container apertado, ele chega aqui, olha aquele monte de prédio, as pessoas moram dentro disso, né? Esse é o planeta que eu sonhava tanto em conhecer. E sair na rua, você acabou de chegar de Marte, você quer sair na rua? Não. Lá você andava de rover, aqui tem outro nome, que você vai andar de SUV. É o que a gente usa aqui em São Paulo para andar com segurança, porque sem isso a gente não anda.
E eu, quando cheguei em São Paulo, eu me senti mais ou menos como esse marciano vai se sentir se essa cidade continuar do jeito que é daqui 50 anos. É uma mistura de encantamento e, ao mesmo tempo, muita decepção com a cidade em que as coisas não têm sentido. Não tem esse sentido especial que a paineira tinha lá em Piedade. Então, aqui em São Paulo, a árvore era só uma árvore. O rio era só um rio que estava passando ali, pouco me interessa esse rio. E nada, a pedra era uma pedra, só uma pedra. E eu comecei a me indagar como que as pessoas conseguiam ser felizes num lugar em que as coisas não tinham nenhum significado, que nada era especial para elas, tudo era simplesmente um trambolho urbano que estava ali no caminho delas. E aí eu descobri que aqui em São Paulo as pessoas gostavam de ser felizes quando elas passavam por uma catraca, quando elas passavam por uma cancela, quando tinha um porteiro que deixava elas entrarem. Então as pessoas eram felizes em São Paulo em espaços privados, em espaços fechados, que você tinha que pagar para entrar. Quando não fosse o ingresso, era uma mensalidade. Então as pessoas tinham seus bons momentos nos condomínios. As pessoas tinham seus bons momentos em escolas particulares fechadas com um muro de 5 metros de altura. As pessoas beijavam na boca a primeira vez no shopping center. E isso me assustou bastante. Mas, mesmo quando existia algum espaço público mais aberto, esses espaços são absurdamente controlados. Tem catraca para entrar no parque também. A primeira vez em que eu fui no Parque do Ibirapuera, eu fui ali pela República do Líbano, eu dei de cara com uma cerca gigante. Eu tentei pular a cerca. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, esse é o melhor parque da cidade e tem 1 quilômetro de cerca para cada lado, eu não acho a entrada. Eu não consegui pular, eu tive que achar a entrada. Aí eu dei várias voltas dentro do parque, me perdi, eu não achava a saída do parque. E há pouco tempo construíram um parque do lado da minha casa. Eu moro do lado de 2 reservatórios da Sabesp, inclusive tem um daquele OVNI, aquele que parece um chuveiro de um chuveirinho de ponta cabeça. Eles não chamaram ninguém para grafitar o chuveirinho, fizeram o contrário. A intervenção que se fez para transformar em um parque foi cercar tudo. E lá dentro tem outras cercas. E tem uns 20 cadeados que ficam lá na frente, e o parque tem horário de fechar, horário de abrir, cheio de regra. E o que eu me senti completamente travado nessa cidade que eu vim morar. E eu acho que essa foi a minha perspectiva de quem veio do interior para cá. Talvez eu tenha pintado com cores um tanto fortes. Talvez quem tenha nascido em São Paulo não veja a cidade desse jeito. E até então não tinha feito nada para mudar isso, porque eu sempre tive vontade de voltar. Mas agora, há 2 meses, nasceu minha filha, aqui em São Paulo. E minha mulher é de Piedade também. A gente se conheceu aqui, mas ela é de Piedade, porque eu tive dificuldade de conviver com esses extraterrestres que eu encontrei aqui. Né? Então, acabei casando com alguém que também veio de lá. E aí, na maternidade, a gente estava olhando para minha filha que tinha acabado de nascer, e veio uma amiga que também era de Piedade, e ela olhou para a Helena, né, que a minha filhinha tinha nascido, e falou, você já pensou que ela é paulistana? Que ela nasceu aqui. Ela não é que nem a gente, que veio de fora, que vai encarar essa cidade desse jeito estranho. E aí eu achei que era hora de fazer alguma coisa, mas eu não sou lá muito envolvido em participar de grandes movimentos. Eu também acho que, em alguns casos, em vez de você lutar por ter uma lei que obrigue as pessoas a parar na faixa de pedestre, é melhor parar na faixa de pedestre. Então, eu fui numa praça ali do lado de casa, e o que eu fiz foi plantar uma paineira. É isso. Obrigada, Iberê. Tem uma pergunta que está chegando pelo Twitter, do Felipe Abdala, para você, que é o seguinte: São Paulo ou Piedade? Então, eu escolhi São Paulo
eu vim fazer faculdade em São Paulo e eu descobri que São Paulo daria todas as oportunidades que eu precisava. Se hoje o Manual do Mundo é um dos maiores canais do YouTube no Brasil, é porque São Paulo me deu isso. E eu acho que ainda tem espaço para ser feliz aqui em São Paulo, mas dando um pouco de significado para as coisas da cidade. Eu não quero que a minha filha cresça achando que as boas coisas têm que acontecer dentro de condomínios, dentro de buffets e shopping centers. Beleza. Alguma pergunta aqui? Tá. Qual é a sua visão para a gente reinventar São Paulo? Bom, eu li esses dias uma pesquisa da Nossa São Paulo que mais da metade das pessoas querem ir embora da cidade, né? A primeira coisa que tinha que mudar é isso, que as pessoas conseguirem enxergar que ainda é possível construir a cidade. Isso se constrói gostando da cidade, né? Eu acho que se começa assim, mas eu quebraria um pouco essas barreiras. Eu acho que a invenção da cidade passa por isso, passa por as pessoas enxergarem que a cidade é delas também. Então, se fosse construído esse parque na beira do Jockey, em que as pessoas pudessem ir lá e chegar até a beira do rio e nadar no Rio Pinheiros, ou se as pessoas pudessem pintar a cidade e passar de longe e olhar para aquela pintura e saber que elas fizeram parte daquilo, ou se a Helena um dia puder sentar na beira da paineira que eu acabei de plantar, eu acho que a cidade pode ser reinventada. Beleza. Muito obrigada, Iberê. Obrigada a todos pela audiência, obrigada a quem veio até aqui, quem está assistindo a gente de casa, e um obrigado especial à revista Trip, que está fazendo a transmissão para a gente ao vivo. Então, obrigada por quem assistiu também, tanto pelo nosso canal do YouTube, quanto pela revista Trip. Tá? Então, na semana que vem tem mais, terça que vem a gente tem a segunda noite de encontros, Inquietações SP. E aí, por favor, se inquietem com a gente, inventem uma ficção e mandem para a gente pelo inquietações.com. Obrigada.